Que o solo é a base para toda a sua produção acontecer, você já sabe. Mas você sabe como que a Terra chegou no ponto que está hoje? Vem comigo porque hoje nós vamos falar sobre a formação do seu solo. Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Léo da Sistemato e qual a missão desse canal? É informar, ensinar e ajudar você a produzir. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a formação do solo. E o propósito desse vídeo é começar a criar uma intimidade um pouco maior com o assunto, a ponto de que conforme as semanas forem passando, nós estarmos mais atentos a esse conteúdo que é extremamente importante para nós. Então vamos lá. Temos a definição que o solo é o conjunto de indivíduos naturais, e aqui é importante ressaltar que esses indivíduos não necessariamente quer dizer que são animais, modificados pela natureza ou pelo homem, e que vai conter dois elementos: matéria orgânica e a possibilidade de manter plantas ao céu aberto. Ou seja, é algo extremamente complexo, apesar de nós vermos todo dia. As diferentes condições nas quais os solos foram submetidos faz com que eles tenham diversas camadas. E quando eu digo diversas, são diversas mesmo. Algumas são distintas e outras acabam se misturando, então você já pode imaginar a bagunça. Mas, resumindo, nós temos o clima, os micro-organismos agindo sobre o material de origem do solo, sob a condição de estar em um tipo de relevo específico, somada à ação do tempo. Material de origem. Ele vai definir quais serão os materiais predominantes nesse elemento. Na sua grande maioria, os solos têm origem de rochas. Algumas rochas são as magmáticas, que literalmente vieram do magma, e as sedimentares, que vieram de um processo de intemperização das rochas. O processo de intemperização basicamente consiste em mudanças a nível físico e químico de rochas que já existiam. Sabendo disso, vamos para o fator primordial de tudo isso: o clima. O clima aqui é basicamente uma soma de tempos, ou seja, se o tempo está fechado ou está frio em um dia, mas durante o resto da semana está um sol de rachar, não dá para dizer muita coisa. Mas se isso se repete por anos, então podemos afirmar que esse é o clima da região. Nesse bolo nós temos temperatura, que influencia a velocidade de intemperização. E aqui é importante levar em consideração as variações. E o que eu quero dizer com isso? A cada 10 graus Celsius, a velocidade das reações químicas dobra. Então, quanto mais quente estiver, mais a gente consegue concluir que acontecerá de maneira mais acelerada e intensa, ocorrerá a decomposição das rochas. Temos também a chuva, ou a precipitação pluviométrica, que basicamente vai dar um tom das transformações químicas da rocha. Lembrando que a rocha é o principal veículo no qual ocorrem as reações químicas. Não é à toa que o nosso corpo é composto basicamente de água, certo? Então, servindo de substrato para reações químicas, quanto mais houver de umidade, mais acontecerão. Micro-organismos. Os micro-organismos como algas, bactérias, fungos, musgos, vegetais, animais e o bicho gente atuam diretamente nas condições do solo. Por exemplo, os líquens e os musgos criam condições para que plantas mais complexas tenham condição de existir. Bactérias e fungos decompõem o ambiente e dão origem a materiais orgânicos. E aqui vem uma parte que eu adoro e que está presente em vídeos anteriores, que é a questão das raízes. As raízes que penetram no solo fazem a sua parte, preenchendo espaço e alterando quimicamente o solo. Mas como que isso acontece? Bom, elas fazem a retirada de minerais e de água do perfil. E esses dois elementos eles irão se acumular acima do solo como parte da planta e podem ou não retornar para ele. Ou seja, plantas são fontes de matéria orgânica e também protegem o solo de erosão. A erosão basicamente é quando o solo não se sustenta e se desloca para um outro local. Formigas e minhocas, por exemplo, misturam materiais de diferentes camadas, trazendo mais diversidade para o perfil do solo. E o bicho-homem ele basicamente faz de tudo um pouco disso, em períodos claramente mais curtos e de maneira mais intensa. Por exemplo,
alteração e mistura de perfil de solo, quando nós fazemos o revolvimento ali no perfil de 20, 40 centímetros. Depois entramos com adubação, alterando quimicamente, a implantação do capim, a introdução do vegetal. Os animais entram em cena nesse processo também, deixando matéria orgânica e também alterando fisicamente com a compactação do solo que podem acabar causando. Então há uma ação direta ou indireta do ser humano de qualquer forma. A própria irrigação é um processo forçado disso. É o aumento da umidade de maneira artificial e que é muito interessante e muito importante, como por exemplo em sistemas de criação de bovinos de leite, onde a área de produção ela é menor, então é mais fácil introduzir a irrigação e facilitar a rotação dos piquetes, tornando o sistema mais eficiente e mais produtivo. Mas voltando para o assunto principal, relevo. Mas o que o relevo ele teria a ver com isso? Essa foi a pergunta que eu fiz a primeira vez que eu escutei sobre esse assunto há quase 10 anos atrás. E o ponto é, o terreno ele tem muito a ver com isso. Ele vai influenciar na infiltração da água, ou seja, o quanto ela penetra o solo, e o escoamento, ou seja, a passagem da água na parte mais superficial do solo. Aqui a gente já pode perceber que pode haver um certo nível de processo de erosão baseado em infiltração de água e de lixiviação a partir do escoamento. Mas esse é só um cenário hipotético para a gente ficar ligado. O quanto de luz vai chegar nessa região? Existe alguma estrutura geológica que permite com que essa luz não chegue? Por exemplo, uma montanha que durante o dia, na passagem do sol, não permite que durante um certo período a luz chegue naquela região? Esse é um ponto muito importante para sistemas de integração, visto que a orientação das próprias linhas de árvore deve estar no sentido do sol. Outra questão interessante também são as nuvens, porque o que acontece quando há formação de desertos ou ambientes mais secos? Quando há essas formações rochosas, a nuvem ela precisa se deslocar mais para cima para poder passar a montanha e continuar o seu trajeto. Porém, nesse processo ela perde umidade. Então, quando a nuvem chega do outro lado, ela já não tem aquela quantidade de água para poder realizar a precipitação. A temperatura média do local, ela também vai ser alterada de acordo com a altura e pressão, e consequentemente, os seres vivos que se adaptaram a essas condições serão diferentes e vão influenciar diretamente. A inclinação, ela afeta bastante a produção. Eu digo isso porque na imensidão de cálculos de ganho de peso, isso influencia no gasto energético do animal durante o dia. Tempo. Agora nós vamos falar sobre tempo e dessa vez são horas, dias e semanas. Tudo está submetido ao tempo. E quanto mais complexo for o solo, maior será a quantidade de tempo que ele existe sendo submetido a tudo que a gente comentou no vídeo. É bastante coisa para digerir, né? Se você assistiu até aqui e gostou de aprender um pouco mais do mundo que nos cerca, dessa parte do solo, então deixa o seu gostei, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Se quiser mais conteúdos como esse, então clica nos vídeos que estão aqui na tela e eu aguardo você no próximo. Muito obrigado e até mais!